Olá, sou o Takashi. E eu sou a Thay. Nós somos professores da 123 japonês, mas nós também já fomos bolsistas do governo japonês e vamos contar um pouco dessa experiência para vocês. Vamos lá? Tai Sensei, uma coisa que cria muito interesse nos estudantes japoneses é que existem bolsas de estudos para brasileiros no Japão, certo? Sim, sim. Né? Eu fui, inclusive, com uma delas. Qual foi a bolsa? Eu fui com a bolsa do Ministério da Educação e Cultura. Hoje acho que chama-se MEXT, não é? MEXT, exatamente. E na minha época, eu já entrei diretamente no curso de mestrado. De mestrado, certo, É certo. bem antigo, entendeu? já vamos falar nesses detalhes. Eu também fui bolsista MEXT, que é a bolsa de estudos oferecida pelo governo japonês. Hoje em dia eles têm 6 modalidades de bolsa de estudos, sendo ela graduação, pós-graduação, que na verdade é a bolsa de pesquisa, a qual foi a Tai Sensei, né? Tem curso profissionalizante, escola técnica, treinamento de professores e cultura e língua japonesa, que foi justamente a bolsa em que eu fui. Eu fui bolsista entre 2015 e 2016, e a Tai Sensei, se me permite perguntar... sem dúvida, né, eu fui de 70 a 72. 70 a 72, participando do programa de mestrado, certo? Foi isso, eu fui aí, quer dizer, naquela época a gente podia concorrer e eu já fui aceita no curso de pós-graduação em mestrado. Então temos uma experiência aqui de 70 e de 2015, então 45 anos, né, de diferença, muitas coisas mudaram, mas a experiência, né, como intercambista, nossa, para mim pelo menos foi um dos melhores anos da minha vida, como um estudante lá, totalmente vislumbrado, como o Japão. Como foi seu caso, Tai Sensei? Não. Eu fui, para falar a verdade, num momento um pouco conturbado dentro porque eu fui em 70, certo. Sendo que no ano anterior teve aquele movimento estudantil, os jovens de hoje talvez não saibam, mas enfim, teve um movimento estudantil na França em 68, a coisa estudou aqui no Brasil e no Japão em 69, e eu fui no ano seguinte, tanto é que quando eu cheguei ao Japão, não havia no dormitório reservado para os bolsistas desta bolsa, né, vaga para mim, para um quarto só para mim. É mesmo? Eu teria que ficar num quarto com 5 pessoas. Olha só. Mas por sorte ou por azar, eu não sei te dizer, hoje fica difícil de avaliar, mas enfim, a minha tia, eu tenho uma tia, tinha, né, que foi me buscar no aeroporto. Sei. E a pessoa que veio receber os estudantes que chegavam do exterior, quando soube que tinha um lugar em que eu podia ficar um tempo, ele solicitou se eu podia ficar na casa da minha tia. Então eu não fui direto para o dormitório. Eu tenho uma experiência um pouco diferente. Qual foi a universidade que você estudou, Tai Sensei? Eu fui para a Universidade Feminina Ochanomizu. Universidade Feminina. Então... Era uma universidade só de mulheres. Tanto é que para mim foi um choque no dia que o Japão tem, né, aquela cerimônia de abertura do curso, Nyugakshiki. Então, quando eu entrei no salão, só tinha mulheres. Só tinha mulher. Aquilo para mim foi muito chocante, porque aqui no Brasil a gente sempre estudou, né, escola mista e tal. Mas aqui tem uma história, essa Universidade Ochanomizu, ela foi... Ochanomizu, já fiz a pronúncia brasileirada, né? Ochanomizu Joshi Daigaku. Essa universidade foi criada a partir de formação de professores, que corresponderia ao antigo normal, escola normal. Então ela tem toda uma tradição nessa área de criação de professores. E por isso que acabou sendo uma escola para meninas. E tem muitas universidades japonesas femininas, só para mulheres, né? Sim. Inclusive, não apenas universidade, mas tem até escola de ensino médio, né? Reservada apenas para rapazes ou apenas para Eu acho moças. Que, não sei se hoje ainda existe, mas no Brasil também havia escola só para meninas. Então, até o colegial, para mim, não era de estranhar, mas universidade só para mulheres, para mim era inconcebível, universitas, né? Então, aquilo realmente foi uma cena muito chocante, digamos assim. Né? Perfeito. Qual foi o tema do seu mestrado lá no Japão, Sensei? Eu fui estudar a língua japonesa. A língua japonesa. Língua japonesa. E, bom, como foram os anos 70, ainda não
não era tão assim difundida Uhum. as bolsas no Japão, era assim, um da área de exatas, um da área de humanas e um da área de biológicas. Certo. Pelo estado de São Paulo, porque eu fui por São Paulo, Uhum. né? E também era um de cada no Nordeste. Então, era muito pouco o número de bolsistas na época. no Olha Japão. só. Então, não tinha tantos estrangeiros lá na faculdade que você estudou, eu suponho. Por um acaso, eu fui a primeira bolsista da área de japonês que foi ao Japão, e a minha universidade era a primeira vez que recebia um estudante estrangeiro. É mesmo? Você era a única estrangeira? Na área de japonês, na área de língua e literatura japonesa. Então foi assim, uma coisa muito... Sabe quando você não sabe o que quer, o professor também não sabe como te orientar. Então o que você quer estudar? E eu falava um tema assim, você pretende fazer isso em 2 anos? Começou assim. Você vai dar conta disso tudo isso em 2 anos? Não estou muito otimista, né? Exatamente. Mas como eu já estava começando a atuar nessa área, eu quis estudar um pouco o japonês mais a fundo para poder, enfim, entender todos os meandros desta língua. Nossa, que curioso. Eu, no meu caso, fui contemplar na Bolsa de Língua e Cultura Japonesa, que inicialmente era reservada apenas para os estudantes de letras japonês. Isso. Na época, para ter ideia, eu cursava medicina, né, na Universidade de Brasília, e chegou um momento em que essa bolsa foi ampliada para descendentes de japoneses. E eu fui contatado pela embaixada, perguntando se não teria interesse em participar dessa bolsa. Eu participei do processo seletivo, fui selecionado e estudei na Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo Gaikoku Daigaku, né, Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. E lá... Inclusive, eles têm um bom curso de português. Sim, super consagrado. É isso. Eu conheci alguns diplomatas especialistas na língua portuguesa na Embaixada do Japão, né, que eram egressos dessa universidade. Perfeito. Sim. E lá era o contrário, sabe? 20% dos estudantes dessa universidade eram estrangeiros. Então, Nossa, tinha um prédio reservado para ensinar língua e cultura japonesa para estrangeiros. E nós, claro, poderíamos pegar matérias da faculdade em si também, mas a grande parte das disciplinas que nós pegamos, né, era feito nesse centro de estudos para estrangeiros. Então, é uma experiência totalmente diversa. Porque bastante diferente. No meu caso, não só eu era a primeira guia da área de japonês, e como eles também era a primeira vez, então foi assim um tatear no escuro, por onde começar, né? Tanto é que eu sempre conto essa história, e nessa universidade era assim, um ano teórico e outro ano prática. Certo. Por sorte ou por azar, eu comecei no ano da prática, e éramos só 3 estudantes, entre japonesas e eu, né? Da área de língua. Então, era seminário. E cada semana uma tinha que dar alguma coisa. Certo. Gente, eu não estava entendendo o que o professor estava querendo ensinar, porque era a fonética do Manyoshi, era Manyogana. Nossa! É um assunto... Sei. Né? E até eu entender o que o professor estava querendo ensinar, levei meses. Não, imagino. Se você assistiu o nosso vídeo anterior sobre literatura japonesa, deve lembrar que Manyoshi é uma coletânea de poemas, né? Que foi publicado no século VIII. Isso, Então foi o uso do ideograma como fonema, como som apenas, né? E que começa com Manyoshi. Então o professor explicava, imagina, eu tinha que dar uma aulinha, mas eu tive colegas ótimas. Certo. Ela me acompanhava na biblioteca e falou, olha, Suzuki-san, leia esse capítulo, resuma. E foi o que eu fiz, né? Até que chegou nas férias, nas primeiras férias de verão, eu resolvi rever, né, o que eu tinha aprendido, eu tinha anotado. Gente, eu não entendi o que eu tinha anotado. Nossa. Eu fiquei tão desesperada que eu cheguei ao professor e falei, sensei, muda-me disso. Eu vou embora para o Brasil porque eu não sei o que eu estou fazendo, mas professor maravilhoso. Ele, calma, que vai, eu sei que você está se esforçando. Um dia você vai chegar
a luz no fim do túnel. E foi o que aconteceu. Enxergou a luz no fim do túnel. Caiu o véu. Certo. E depois que a Sensei retornou para o Brasil, que começou realmente a dar aula em ambiente universitário? Ou primeiro foi no doutorado? Eu já estava como voluntária certo. na USP, né? E depois que eu voltei, aí voltei para a pós-graduação, fui fazer o doutorado na área de linguística, certo, no Brasil mesmo, que aí eu já estava na carreira. Mas não era o plano, né? Não era o plano. Quer dizer, na minha época, eu sei que as turmas logo depois de mim, eles terminavam o mestrado, depois faziam o doutorado, ficavam 10 anos. Mas a gente era tão... Sabe, marinheiro de primeira viagem? Você cumpre a risca, tem que fazer um mestrado em 2 anos? Ok, então vamos fazer em 2 anos, né? Mas foi uma época muito gostosa, a gente conhece o Japão, vive o Japão, né? Sim, com certeza. Então, foi uma experiência, uma oportunidade, um privilégio, na verdade, né? Porque essa bolsa de estudos MEXT, né, Sensei, é tudo financiado pelo governo japonês. Então, passagem, as taxas acadêmicas, né? Você recebe uma bolsa mensal para se sustentar no Japão, né? Para pagar aluguel, energia, comida, enfim. E se vive bem, né? E sim, super confortavelmente. E foi no ano, quer dizer, eu fui em 70 a 72, né? Então, sabe quanto que eu ganhava? Nem sei se eu posso dizer isso. Pode, não tem problema. Mas eu ganhava 3万3000. 3万3000 ien? E dava para viver, entendeu? Isso dá $330, mais ou menos. Naquela época, né? No ano seguinte, em 71, mudou a moeda japonesa pela primeira vez. $1 era 360 ienes. Foi o ano que mudou. No ano seguinte, eu comecei a ganhar 50 e tantos mil ienes, né? Gente, eu me senti rica. Nossa! Hoje é 10 vezes mais, né? Mas, enfim, são experiências que a gente viver essa fase de transição da economia japonesa, né? Começa o boom econômico do Japão. Claro. Quando meu pai também foi bolsista, né? Fez mestrado, doutorado na área de agronomia lá em Kochi, a cidade que eu nasci, inclusive, por conta disso. E ele ganhava na época $1.500, né? 15 yen. Puxa. Então tava o meu era metade, menos um terço. Tava nadando na grana, né? Porque ele morava no interior, custo de vida baixíssimo. Não, é uma bolsa boa, quer dizer, sim. Você pode comprar livros, vive bem, sem grandes luxos, mas também... Se organizar, dá para viajar, conhecer o Japão, né? Quando eu fui bolsista, eu fiquei em Tóquio, né? E eu ganhava $1.200, mais ou menos, por mês de Onimaen, que já... Para estudante de graduação. Tá ótimo, né? A gente era invejado pelos estudantes japoneses, que muitos japoneses trabalham, né? Fazem arubaito, trabalho temporário, bico, para conseguir pagar as mensalidades, enquanto os intercambistas têm esse privilégio de poder realmente se dedicar aos estudos, né? O meu programa era bem mais light do que a da Thais Sensei, né? Porque a Thais Sensei realmente era bolsa de pesquisa, né? Bem acadêmico, mestrado, né? O meu foi de língua e cultura japonesa, tem um intuito um pouco diferente, né? De realmente criar essa imersão na língua e cultura japonesa. Tivemos várias experiências também de aulas, né? De língua japonesa, mas também de cultura. Para ter ideia, eu tive aula em que o professor trouxe saquê para os alunos degustarem. Verdade, mas que chique. Pois era aula de saquê, né? Mas eu acho que desculpa interromper, mas essa bolsa que você foi agraciado, né? É exatamente, o objetivo é esse, fazer com que os estrangeiros conheçam o Japão, aspas, real, viver a vida. Então, é realmente um pouco diferente o objetivo. Por isso que tem 6 tipos de bolsa, cada um com seus objetivos, né? E no meu caso, nossa, foi onde a chave virou, né? De lá comecei a criar um interesse maior da língua japonesa, mudei de curso, né? Fazia medicina, mudei para biologia, né? Estou terminando o curso de biologia, inclusive. Aí, nisso, comecei a dar aula de japonês e agora parei aqui na 123 japonês, somos companheiros de trabalho, tive a oportunidade de conhecer a Thais Sensei, igualmente. Né? Aprendendo muito de mangá e anime. Mangá e anime. Eu com todo o resto, né? Eu aprendo muito sobre todo o resto com a Thais Sensei. Né? E teve alguma coisa, Sensei, que foi histórica, assim, que mudou uma coisa diferente ao longo desses 2, 3 anos que você viveu lá no Japão? Então,
pelo fato de ter sido um ano depois de todo aquele movimento estudantil e que tinha a questão da devolução de Okinawa ou não. Ah, nossa, essa época. Então, Sei. enquanto eu fui estudante, havia muitas manifestações Era nas bem ruas. conturbado, né? Conturbado. Tanto é que, só abrindo parênteses, a indicação dessa universidade feminina foi de uma professora visitante que estava no Brasil, japonesa, e no curso da USP, né? E ela me ajudou a escolher em que universidade, e foi ela que indicou Universidade Feminina, porque ela conhecia, ela tinha vivido essa fase conturbada de movimento estudantil, de manifestações, ok? E ela falou, não, você tem que ir para a Universidade Feminina para ficar quietinha no seu canto estudando. Então, essa foi uma das razões pelas quais eu fui para essa Universidade Feminina. Então, foram, tanto 70 quanto 71, foram anos muito movimentados, e um pouco antes de eu voltar ao Brasil, teve um episódio do suicídio do Mishima, né? Yukio, né? Certo, escritor. Mishima. Inclusive, só uma curiosidade, o neto do Mishima estudava no jardim de infância mantido pela minha universidade. Caramba. Porque, como eu disse lá atrás, ele foi, essa universidade começou, né, por uma escola de formação de professores, então eles têm esse link, né, com o curso primário e até o maternal. E, por coincidência, o neto do Mishima estudava nesse jardim da infância. E eu me lembro que no dia do suicídio dele, eu cheguei na universidade para assistir a minha aula e, de repente, um monte de gente na porta, não estava entendendo o porquê, e eu só fui saber à noite, quando eu vi no noticiário do suicídio do Mishima. Né? Eu cheguei a estudar um pouco sobre a questão do suicídio, porque o meu tema de pesquisa, quando eu fui bolsista, era sobre o suicídio no Japão. Então, de um modo geral, a condição, né, da minha universidade ter permitido eu ser bolsista, na época que eu era estudante de medicina, era de realizar uma pesquisa que tivesse alguma coisa a ver com medicina. Eu falei, putz, como é que eu vou estudar medicina numa faculdade de, sabe, letras, né? Aí eu tentei vincular de alguma maneira a parte cultural do Japão, né, essa visão sobre suicídio, essa frequência, né? Essa é um grande problema social no Japão. E eu acho que tem toda uma questão cultural, né? Porque vem desde a ideia do suicídio por honra, do tempo do samurai, que vai tomando outros contornos de acordo com a evolução social, mas não é uma coisa tão pesada para nós de formação cristã, que suicidar-se é um pecado. Exatamente. Né? Então, é uma outra concepção. Existe até também uma romantização, de também, certa forma. Também. O suicídio é o caso do Mishima. Que exatamente. Tem toda uma ideologia por trás, mas enfim, é diferente. Então era essa, né, o período histórico. Eu lembro que na minha época, Thaís, a maior dificuldade que eu tinha era explicar para os japoneses, em japonês, o que estava acontecendo no Brasil, porque 2015, 2016... o que estava acontecendo? Foi quando aconteceu o impeachment da Dilma. Então, para explicar isso em japonês, nossa, é uma complexidade política gigantesca, né? Não existe impeachment no Japão, então, é um conceito que é bastante complexo deles entenderem. Então, eu lembro que foi bastante complicado, né, de explicar. Então, quando saí do Brasil, era um presidente, quando cheguei era outro. Entendi. Foi bem curioso em um ano, né? Mas, de todas as formas, foi uma experiência fantástica, né, Thaís Sensei? Eu acho que sair do seu país é muito importante. Ver outro mundo, né? Você aprende a ver o seu país com outros olhos, porque você tem um outro referencial cultural, histórico, social, enfim. E eu sempre digo, tem oportunidade, vai estudar ou trabalhar, não importa, mas ter uma experiência fora é muito interessante. Isso mesmo. E caso você que está assistindo esse vídeo tenha se interessado nessa bolsa de estudos MET, basta acessar o site da Embaixada do Japão ou do Consulado da sua região, que tem todas as informações sobre as inscrições, os requisitos, as bolsas disponíveis, o período de seleção, tá bem? Você pode procurar por lá. E caso você queira estudar japonês, porque de fato é um diferencial para conseguir ser contemplado nas bolsas, como foi o nosso caso, em 70 e em 2015, né, saber a língua japonesa é um grande diferencial de você como candidato.
Então, caso queira estudar a língua japonesa, considere de repente, né, acessar os nossos conteúdos que disponibilizamos no YouTube, Instagram, TikTok, ou até mesmo fazer parte do nosso curso Japonês Essencial, que é o nosso curso pago, né, Thaís Sensei, que estamos aqui tentando trazer mais a língua japonesa próximo do nosso público brasileiro. É isso, vocês aprenderão, vamos dizer assim, o básico, o essencial dessa língua japonesa, que é bem diferente do português, mas veja, não é difícil, tá? Eu sempre digo, a língua japonesa como construção é muito simples. É isso aí, pessoal. Então, né, muito obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado, né, Thaís Sensei, do nosso bate-papo intergeracional sobre a experiência de intercâmbio no Japão. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo! Sayonara!